queremos ajudar você, e é possível que Deus tenha feito nossas vidas se unirem para que Ele mesmo ensine a você aquilo que tem nos ensinado ao longo desses meses. Olá, meninos e meninas deste Movidos pela Graça, tudo bem com vocês? Hoje quem vai passar a mensagem sou eu, e antes de começar gostaria já de orar com vocês, então vamos orar. Oremos. Senhor Jesus, Deus e Espírito Santo, obrigada por mais um culto. De verdade, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada menino e menina que está ouvindo esse podcast, está ouvindo essa pregação, e que a gente possa aprender e ensinar para outras pessoas também. Eu peço por Jesus, amém. Então, hoje o tema do sermão de hoje é: Deus escolhe os desajeitados. Você se considera uma pessoa desajeitada? Uma pessoa que não tem lá seus muitos dons? Alguém que convive com pessoas que canta, que prega, enfim, que tem uma boa dicção, ou que escreve bem, ou que, enfim, faz várias coisas bem, mas você olha pra você e diz: cara, eu não tenho dom. Não tenho a música de Marcela Thaís, não tenho esse dom. Então, acho que muitas pessoas cantam essa parte da música achando que não tem dom, achando que, enfim, né? Vocês conseguiram entender aí mais ou menos. Mas hoje a gente vai abrir aqui um textinho. Vamos começar aqui com Moisés e depois a gente vai para Samuel. Aqui em Êxodo, capítulo 3, no versículo 11, diz assim: Então disse Moisés a Deus: Quem eu sou para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servirás a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Então, agora vamos pular para o capítulo 4, verso 10, que diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois de que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez o homem? Ou quem fez o mundo? Mudo, ou surdo, ou quem vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão com que hás de fazer sinais. Olha só que interessante, gente, muito interessante. Acontece que, dá um feedback aqui para quem tá caindo de paraquedas nesse sermão e não tá entendendo nada. Moisés foi o escolhido para tirar o povo, né, os filhos de Israel, que migraram lá no tempo de José para o Egito. Eles migraram para o Egito, ficaram lá numa cidadezinha. O faraó deixou eles ficarem. E daí, depois, né, o faraó morreu e ascendeu ao trono outro faraó que não conhecia a história de José, que não estava dando bola para José, e aí esse faraó resolveu escravizar o povo de Israel.
por vários motivos, mas o principal deles é que o povo de Israel era muito, próspero, tinha muitas coisas, estava conquistando muitas coisas, e aí o faraó disse: rapaz, se eu não começar a dominar esse povo, é ele que vai dominar a gente, então olho por olho, dente por dente. E aí ele foi lá e começou a escravizar o povo de Israel, os filhos de Jacó. E aí acontece que Deus, na verdade, já tinha um plano, porque ele tinha dito, a Abraão lá no passado que o seu povo ia ser escravizado, disse o tempo também que o povo ia ficar escravizado. Depois reafirmou isso para Jacó e eles já sabiam que ia rolar escravidão. Então não foi nada, oh meu Deus, a gente está sendo escravo. Eles sabiam, no fundo eles sabiam. E aí o faraó foi lá e começou a escravizar, o povo de Israel. Acontece que Deus já tinha um plano de fazer ascender ali, uma pessoa que seria um instrumento para tirar o povo de Israel daquela escravidão de lá, seus 400 e bolinhas anos. E aí Deus foi lá e chamou Moisés. Moisés que foi, teve que ser colocado ali, no rio, e a princesa, a filha do faraó, foi lá e achou ele. Por que Moisés foi colocado no rio? Moisés foi colocado no rio porque o rei resolveu matar todos os homens dos filhos, de Israel, porque ele ouviu ali um negocinho ali de que talvez fosse surgir alguém que fosse livrar e seria um homem, e aí ele ficou no pânico e disse: vamos matar o homem, porque aí não vai ter homem para livrar ninguém. Então pronto. E aí deu errado, porque Joquebede foi lá e pegou Moisés bonitinho e colocou ele na manjedoura, ali na cesta, e colocou no rio. E daí a princesa foi lá, encontrou ele e cuidou dele. Interessante que Moisés não era feio. Moisés era um bebê muito bonito. E foi por causa disso também que a princesa decidiu ficar com ele. Ela sabia que ele era um filho de hebreu, um filho de Israel. Mas quando ela viu o bebê tão bonito, tão fofo, e tudo mais, ela disse: não, vou pegar esse bebê, vou ficar pra mim. E daí ela ficou com ele, e o resto da história eu acho que mais ou menos vocês já conhecem, Moisés cresceu, virou príncipe, e não acredite na novela da Record, dizendo, que Moisés não sabia da família dele, e foi depois que ele foi lá e descobriu, que ele tinha uma família hebreia, e aí ele se rebelou, mas não foi assim não, tá? Joquebede cuidou de Moisés e Joquebede deixou claro que ele era filho dela. E Joquebede ensinou Moisés sobre Deus, sobre o temor no Senhor e por aí vai. Então Moisés já conhecia a família, já conhecia os irmãos, já conhecia a mãe, já conhecia o pai, já sabia quem eles eram. Desde pequenininho Moisés já sabia que existia o Senhor, Deus, temia a Deus. E aí ele foi levado ali quando já estava grandinho, para a casa do faraó, porque esse foi o acordo. E aí quando chegou lá, ele foi crescendo. E quando ele via, o faraó maltratando o seu povo e tudo mais, aquilo doía o coração dele, porque ele sabia que ele também fazia parte daquele povo. E aí ele via ele lá, no palácio, do faraó, recebendo todas as coisas boazinhas, aí ele, ficava um tanto chateado. E o faraó também aceitou Moisés por causa da filha, mas faraó ficava de olho em Moisés. Faraó não gostava muito de Moisés, tanto que quando Moisés vai lá e mata o egípcio, a primeira coisa que o faraó pensa eu vou matar ele também, E foi a primeira oportunidade que ele achou para destruir com a vida de Moisés, e ele fez. E ele queria fazer isso. Então, não acreditem sempre naquilo que as novelas falam. Eu sei que as novelas e os filmes, às vezes, aspas e muitos aspas nisso, são usados para ensinar.
ao povo que não conhece a Bíblia. Só que Satanás se apossa disso e vai lá e ensina coisas que não estão na Bíblia, ensina mentiras e as pessoas vão lá e acreditam naquelas mentiras como se fosse verdade, porque em cada capítulo que passa as cenas aparece lá o versículo bonitinho baseado na Bíblia, mas até Satanás sabe usar a Bíblia e sabe usar versículos da Bíblia, tá? Fiquem de olho nisso. Vão ler a Bíblia que é melhor. Mas agora que a gente já sabe aí quem foi Moisés, um pouco da história dele, agora a gente vem pra cá, pra esse ponto onde eu comecei a ler. Então, acontece que Moisés foi lá, matou o egípcio, teve que sair do Egito, corrido, fugido, ficou lá, né, num campo, e aí ele encontrou um moço que ajudou ele e tudo mais, e aí ele se casou com Zípora, né, se eu não me engano, Zilpa, alguma coisa assim. E aí ele foi lá e casou, ficou com essa mulher, teve filhos, e aí por volta de quando ele tava com uns 40 anos, se eu não me engano, já de idade mesmo, ele foi e teve esse encontro com Deus lá na sarça ardente, né? Na sarça, que era uma árvore que tava pegando fogo, mas não tava queimando. Aí ele ficou, opa, tem coisa errada aqui. E foi assim que ele teve esse encontro com Deus, e aí foi nesse momento onde Deus disse pra ele que ele foi escolhido para ir lá bonitinho e salvar o povo de Israel. Aí você se pergunta, mas por que Moisés deu a desculpa depois no capítulo 4, verso 10, de que ele tinha a boca pesada? Aí já algumas traduções podem dizer, aí eu não sei falar, outras traduções podem dizer, né, sou de pesado de boca, mas investigando a Bíblia, né, os historiadores lá analisando o textinho bonitinho e o que quer dizer, né, realmente no hebraico, que foi a língua que foi escrita aqui, a Bíblia, eles descobriram que na verdade Moisés era gago, e por isso que Moisés fala, eu sou pesado de boca. Na verdade ele estava querendo dizer, olha, eu sou gago, vai dar muito ruim aqui esse negócio, não vai dar certo, tá? Moisés era bonito, mas era gago. E aí Deus foi lá e escolheu ele mesmo assim, disse, você vai lá, sim, você vai lá livrar o povo. E aí ele teve essa discussão aqui com Deus, né, e Deus, não, olha, você vai, já viu esse coisinha? Mas, na verdade, Moisés queria ir, só que ele estava com certo medo, com certo receio, porque ele sabia que ele era rejeitado pelo faraó, ele sabia que ele era gago, e aí pra ele não tinha, né, nenhum atributo que fosse fazer ele realmente ser ali o escolhido para livrar o povo de Israel. Para ele não era o Zé Ninguém. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, né, baseado no título, Deus escolhe os rejeitados. Moisés foi rejeitado, Moisés ficou exilado lá, bem longe do Egito, porque ele estava com medo de ser pego e ser morto. Então ele estava fugido realmente. E Deus escolheu ele, né? Um gago, uma pessoa que não sabia falar muito bem. E Deus foi lá e mesmo assim escolheu ele. Escolheu ele e Arão, mas quem era realmente o líder do povo de Israel, né, por longos anos não foi Arão, foi Moisés, né? Arão ali servia de porta-voz de Moisés, porque Arão falava bem, e aí Deus foi lá e usou como instrumento. Mas eu acredito que depois que teve a construção ali do templo e tudo mais, Moisés teve que, né, falar com o povo sem precisar de Arão o tempo inteiro ali do lado dele. Então Moisés acabou tendo uma autoconfiança, né, falando com o povo, ensinando o povo, porque teve momentos onde Moisés teve que subir no monte sozinho, descer do monte sozinho e ele mesmo falar com o povo aquilo que ele tinha aprendido com Deus. Então a gente vê ali um crescimento de Moisés e ele realmente consegue ver que ele não era um Zé Ninguém. E aí a gente vê aqui Moisés falando isso, e agora a gente vai aqui para outra historinha bonitinha, que é uma das minhas histórias favoritas da vida. É um dos meus livros favoritos, é o meu segundo livro favorito, é 1 Samuel e 2 Samuel, porque é top. E aí a gente vem aqui para Samuel, na verdade a gente vem aqui para Samuel capítulo 1, depois a gente vai para Samuel capítulo 16. E aqui em Samuel capítulo 1, capítulo 1? Não, gente, desculpa. Pronto, achei aqui. 1 Samuel capítulo 3. Eu não vou ler todo, vocês podem ler depois. Essa história é maravilhosa.
de Samuel, que eu amo demais. Aí Samuel capítulo 3, versículo 2, diz assim: Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna-te a deitar-te. Ele se deitou, e ele se foi e se deitou. E a gente vai pular aqui para o versículo 9. Versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então, entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: Vai, deita-te, e se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Verso 10. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Esse respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia vou parar por aqui, porque senão a gente vai seguir uma parte que eu não quero. Mas enfim, vocês conseguiram ver aqui o chamado de Samuel, essa pessoinha tão fofa, que foi escolhido ali por Deus também. E na verdade Samuel não ia nem existir se não fosse a mãe Ana que começasse a interceder ali, clamar a Deus. E aí Deus foi lá e concedeu Samuel. E depois de um tempo Samuel foi lá para o templo bonitinho, cresceu lá como sacerdote e fazia tudo certinho como mandava o figurino. Interessante que Samuel, na verdade, dormia dentro do templo, perto da Arca da Aliança. Isso mostra que Samuel tinha um interesse para ouvir a voz do Senhor, porque naquele tempo Deus tinha se calado e não falava com ninguém. Tinha muito tempo que Deus estava em silêncio. E aí os sacerdotes continuavam fazendo as coisas, mas Deus estava lá caladinho, bonitinho. Até que ele chama Samuel, e Samuel é escolhido para ser profeta, e a história a gente já conhece. E agora a gente vem aqui para quase finalizar, para 1 Samuel capítulo 16, verso 11, que diz assim: Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta um moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de olhos, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi embora para Ramá. Olha só que interessante. A gente leu aqui 3 histórias, certo? De 3 pessoas que eram rejeitadas. De 3 pessoas que não eram dignas de receber ali o seu chamado, e ainda assim Deus foi lá e usou elas. Davi, Davi realmente era esquecido dentro da família, tanto que a gente viu aqui, que Jessé mostrou todos os filhos menos Davi. Moisés era uma pessoa gaga, era uma pessoa que não falava bem, era uma pessoa que achava que não tinha, realmente aquele chamado, que não podia ser usado por Deus. Samuel era um menino, inocente, que estava lá tentando buscar a presença de Deus, fazer o certo, mas mesmo assim Deus não tinha falado por muito tempo com ele, até que Deus mudou de ideia e resolveu falar.
E aí ele realmente foi amado por muitos e odiado por outros, porque ele tinha uma língua bem afiada e chamava no canto mesmo e puxava a orelha sem se importar se era rei ou se era qualquer pessoa do povo de Israel. Então a gente vê aqui três homens que foram chamados por Deus, mesmo quando eram rejeitados e mesmo quando ninguém dava nada por eles. E aí eu quero perguntar para você, o que Deus está tentando te ensinar por esses tempos? Onde é que Deus quer que você vá, que você acha que não tem condições de ir, né? Do que é que você está fugindo de Deus? Por que você está fugindo de Deus? Se Deus te pediu para você fazer alguma coisa, se Deus diz que você é capaz de realizar algo, se Deus te chamou talvez para entrar numa faculdade que você sempre quis, mas não acha que tem direito de entrar, porque não tem capacidade, porque não fala bem, porque não tem dinheiro, enfim. Ou Deus te chamou para um ministério, Deus disse, olha, você vai ser agora pregador. E aí você diz, não, eu não vou porque eu sou tímido, porque eu sou tímida, porque eu não sei falar, eu não vou lá não. Ou Deus está te chamando para escrever livros, ou Deus está te chamando para cantar porque você tem uma linda voz e Ele quer realmente chegar ao coração de outras pessoas através da sua voz. Ou Deus está querendo que você seja uma pessoa de oração, porque você realmente tem o dom de orar. Quando você ora, Deus realmente chega perto de você e ali tem uma atenção maior pelas pessoas. Ou Deus está querendo que você seja uma pessoa muito sábia, que dê conselhos. Deus quer que você siga por uma profissão aí que você não acha que tem o direito. Enfim, existem N motivos para que a gente se ache rejeitados por Deus. Mas o negócio é que Deus usa barros quebrados. Deus usa coisas quebradas para se achegar ao coração de outras pessoas. Deus não usa pessoas que são lindas, perfeitas, maravilhosas, tipo aqueles livros ou filmes de romance que mostram o príncipe encantado que não tem nenhum defeito. Deus não quer usar essas pessoas, mesmo que Ele use um pouco elas, mas Ele realmente se atenta aos vasos quebrados, às pessoas que não têm credibilidade para a sociedade, às pessoas que não são bonitas. Você sabia que Jesus, quando veio aqui à Terra, ele não era uma pessoa bonita? Isaías fala e declara, ele não era bonito. Então por que é que o povo se aproximava de Jesus com aquela euforia e tudo mais? Porque ele não tinha boniteza, mas tinha a glória de Deus dentro dele, sabe? Então o mais importante hoje não é você se achar perfeito, se comparar com aquelas pessoas, né, que são maravilhosas no ministério. Você precisa entender que Deus usa aqueles que são rejeitados para alcançar o coração de rejeitados. Vocês entendem? Então, a partir de hoje, eu quero falar para você que você não pode mais fugir do propósito que Deus te chamou. Eu quero dizer para você que você não pode mais, chegar para Deus e dizer, olha, Senhor, eu não vou fazer porque eu sou pesado de línguas. Eu não vou fazer porque eu não sei falar. Eu não vou fazer porque eu sou ruivo, como Davi. Tem um negócio aí por trás desse negócio de Davi ser ruivo. Então você não pode chegar para Deus e dizer essas coisas, porque na verdade Ele olhou para você e disse, é essa que eu quero usar. Mesmo que você tenha seus traumas, mesmo que você tenha suas dificuldades, mesmo que você seja tímido, mesmo que você não saiba muito falar, mesmo que você mesmo que você olhe pra si e diga, rapaz, não vai dar certo isso aqui não vou conseguir fazer, vai dar errado, eu não vou. Mesmo assim, Deus olha pra você e diz, rapaz, se eu usasse essa pessoa ia ser tão top, ia ser tão massa, ia alcançar tanta gente. E às vezes a gente se menospreza tanto. Tudo bem que nós somos pecadores, sabe? A gente não vale muita coisa, certo? Porque se a gente valesse, Deus não viria aqui à Terra. A gente não vale muita coisa para se achar, a última bolacha do pacote. Mas ainda assim, a gente não sendo a última bolacha do
pacote, ainda assim a gente sendo rejeitado por todos, Deus escolheu vir à Terra porque Ele ama e vê capacidade em mim e em você. Então hoje, Deus está te chamando, Deus está chamando você que foi rejeitado por várias pessoas, pela sua família, pelos seus irmãos, pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus amigos, pelos irmãozinhos da igreja. Deus está te chamando para ser instrumento e Ele quer que você cumpra o seu propósito. E você precisa pensar, né? Eu vou realmente continuar negando? Vou realmente dizer para Deus, eu não vou, ou eu vou de verdade, sabe? Pense nisso, porque quando a gente resolve se colocar na mão de Deus como vasos quebrados, Ele, como oleiro, vai lá e conserta e faz tudo novo, tá bom? Vamos orar? Eu espero que você tenha sido alcançado e compartilhe essa pregação para outras pessoas também que precisam saber disso. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por esse sermão maravilhoso, que o Senhor possa estar usando nós que somos rejeitados por todos e por tudo, que o Senhor nos ama mesmo assim. Então que o Senhor possa estar nos usando, que a gente possa estar sendo bênção na vida de outras pessoas, mesmo a gente olhando para nós, né, para dentro do nosso coração e vendo que talvez não, o Senhor olha para nós e diz, com certeza sim. Nos ajude a dizer o sim para o Senhor e agir como Samuel e dizer, eis-me aqui, envia-me, né, a mim, eis-me aqui, eu estou aqui, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça, eu vou cumprir o seu chamado mesmo tendo essas coisas tão pesadas dentro do meu coração. Eu sei que o Senhor vai me usar e vai me curar e vai me transformar e vai me fazer ser bênção na vida de outras pessoas. Não me permita, né, enterrar os meus dons e os meus talentos e meu propósito, como fez lá o moço da moeda, que enterrou porque ficou com medo. Nos ajude a multiplicar e ser instrumentos. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Redes sociais e dos meios mais inimagináveis. Se você sente o desejo de participar, entre em contato conosco através de uma de nossas mídias sociais. Nós queremos ajudar você e é possível que Deus tenha feito nossas vidas se unirem para que Ele mesmo ensine a você aquilo que tem nos ensinado ao longo desses meses.